Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Desde já muito obrigado por sua presença do outro lado, certo? Muito obrigado mesmo. Início de ano e assim prometemos a nós mesmos ou a outras pessoas sermos melhores. Sermos melhores pais, melhores esposos, melhores esposas, melhores mães, melhores filhos, melhores filhas. Prometemos que vamos fazer isso, aquilo e vamos realizar o que não realizamos no ano anterior. E muitas vezes nem dizemos se Deus quiser, se Deus o permitir. Como dizem os árabes, em árabe, inshallah, se Deus quiser. E assim prometemos a nós mesmos, um ano de mais fé, de mais realizações. E falando em fé, temos aqui um texto especial, Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu garanto a vocês, disse Jesus aos seus discípulos, se alguém disser a este monte, a esta montanha, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Questiona-se muito se ainda tem validade essa palavra de Jesus. Se é literal ou não literal. Alguns creem na literalidade dessa palavra. Outros creem que não é literal, que Jesus está querendo dizer aqui que as montanhas ou a montanha são apenas problemas, certo? Que enfrentamos na vida, as dificuldades. Eu já ouvi, certo, falarem sobre isso. Mas será que realmente significam problemas, dificuldades na vida que enfrentamos? Observe como está escrito. Eu garanto a vocês, a primeira coisa, eu garanto a vocês. Somente alguém na qualidade de Deus pode fazer tal afirmação. E Jesus provavelmente é Deus, certo? Segundo dizem as Escrituras, Filho de Deus, Deus, certo? Se alguém disser, certo? Em outras versões, qualquer que disser, e ele está se referindo aos discípulos. Porque no versículo 22 diz o seguinte, Jesus disse para eles, e aí eu garanto vocês, Jesus disse para eles, tenham fé em Deus. Depois 23, eu garanto a vocês. Depois vem, se alguém disser, alguém deles ali dos discípulos, a esta montanha. Então observe, certo? O demonstrativo, pelo amor de Deus. Se alguém disser a esta montanha, a este monte, isso significa que o sentido aqui não é figurado, mas é específico e é literal. E provavelmente está se referindo somente naqueles dias, naquela época, naquele momento. Se alguém disser, se algum de vocês disser a esta montanha, a esta, observe aí o demonstrativo, a esta montanha, certo? A esta montanha, certo? Eu li para vocês a edição pastoral católica
Temos aqui tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, certo? E vamos ver o que diz. Que quem disser a este monte, diz a versão da Testemunha de Jeová, a este monte, observe o demonstrativo, certo? Temos aqui o grego, a edição grega do Novo Testamento interlinear analítico, veja bem. Vamos ver se ainda lembro de alguma coisa. Amém, gar, lego, imi, oti, ros, an, eipen, disser, to, ore, monte, tudo este. Então, se alguém disser a este monte, certo? A esta montanha. Vamos ver mais uma versão aqui, se também traz o demonstrativo este. E temos a versão aqui espanhola, em espanhol, que diz o seguinte: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Versão espanhola. Da mesma maneira, a versão inglesa aqui diz o seguinte: For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, este, be thou removed and be thou cast in the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Então, temos aqui unto, say unto this mountain, ok? Disser a este monte. Então, é literal, além de ser literal, específico, a este monte, certo? Então, não tem nada a ver com problemas ou dificuldade, embora possa ser aplicado, pois muitos e muitos problemas nós nos referimos a uma montanha de problemas, um monte de problemas, mas o texto é literal, específico naquela ocasião, certo? Mais uma versão inglesa, vamos ver o que essa diz. Temos aqui a versão chinês-inglês, mandarim-chinês, certo? Conheço pouquíssimas palavras em inglês e em chinês, vamos ver aqui também. Essa versão em inglês eu acho que é a mesma que eu li antes. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, unto this mountain, ok? Este, certo? Demonstrativo, este. Então, específico e literal. E aqui temos a versão chinesa que diz também este, pois aqui aparece o demonstrativo zhe, ok? Zhe. Vamos ver. Eu vi aqui anteriormente. Então, zhe, zuo, shan, zhe, zuo, shan, ok? Zhe. Em chinês é este. Zuor, shan, shan é montanha. Não sei se vai dar para ver ali, certo? Ok? Este
Vou colocar aqui, Jer, aqui em cima, Jer, Zor, Shan, ok? Então, essa palavra aqui significa esse. Então, é literal, o demonstrativo. Este está especificando aquela montanha, aquele monte, certo? E aí, vamos ver aqui o restante da passagem do versículo, que diz o seguinte: eu garanto a vocês, se alguém disser a este monte, a esta montanha específico, levante-se. Veja bem, a montanha ela não vai entrar em colapso, não vai haver um terremoto, ela vai se despedaçar e sair rolando para o mar. Veja a sagacidade de Jesus para nos falar da fé, certo? Da fé, como costuma dizer, que remove montanhas. Veja a sagacidade. Se você disser a este monte, levante-se, erga. Você pode imaginar uma montanha se erguendo do solo, se levantando. Levante-se e jogue-se. A montanha não está especificamente no mar, nem encostada à borda do rio, do mar, do oceano, mas ela levanta-se e aí ela flutua até o mar. Flutua até o mar, ela voa até o mar e chegando lá, ela se lança, deixa-se cair no mar, na profundeza do oceano. Veja a inteligência, a sagacidade de Jesus para nos falar de fé. A montanha, ela não entra em colapso, como se fosse explodida por uma dinamite, nem despedaçada por um terremoto. Ela levanta-se por causa da fé dos discípulos. Ela levanta-se, ela ergue-se e ela voa até o oceano. Certo? Isso é muito importante de analisar. Que grande exemplo Cristo usou para nos falar de fé. E olhe que ele dissera em certa ocasião que a fé, para realizar milagres, bastaria ser somente do tamanho de um grão de mostarda. Valeu? E não duvidar no seu coração. Quando eu falo em coração, fala no mais profundo, sede dos sentimentos, das nossas dores, das nossas emoções, das nossas agonias, tristezas, melancolias, da nossa felicidade. E não duvidar no seu coração, no seu ser mais e mais profundo. Portanto, a fé não pode ser rasa. A fé que realiza milagres não é rasa, não pode ser rasa, não deve ser rasa em hipótese alguma. Os conquistadores são aqueles que pensam profundamente, que oram profundamente, aqueles que sentem profundamente no seu interior. Mas, e não duvidar no seu coração, no seu íntimo, no seu ser, certo? Mas acreditar, certo? Que isso vai acontecer, segundo essa versão, assim acontecerá. Então é preciso acreditar que vai acontecer. Outra versão fala diferente. Vamos ver aqui outra versão. Vamos ver em inglês o que diz.
a inglesa. But shall believe that those things which he says shall come to pass. Mas acreditar que essas coisas vão acontecer, he shall have whatsoever he says. Ele verá acontecer tudo aquilo que diz. Novo Testamento interlinear analítico, grego-português, temos aqui. Vamos ver a parte que nos interessa. E não duvidar em seu coração, mas crer que o que disse vai acontecer, o que ele disser, assim se fará. Certo? Então, é preciso acreditar. Tiago já disse que o homem deve pedir com fé, não duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar, que é lançada de uma para outra parte. As ondas jogam para a margem, depois a água volta de novo para o mar. Novamente é lançada na margem, então fica assim. Então, não duvidando, certo? Em seu coração, no seu íntimo, mas acreditando no seu íntimo, no seu coração profundamente que assim é, assim será, certo? Então é isso aí, por enquanto é só, certo? Marcos capítulo 1, 11, versículo 23. E aí fica agora à sua disposição. O texto é literal, referente àquela época somente aos discípulos, ou vale para todos nós? Vale com respeito ao ensinamento que Cristo quis passar sobre a fé. É uma opinião minha. Pode se referir também a montanhas de problemas, certo? Que pela fé poderão ser removidos, muito embora muitos problemas precisem de ação. Muitos problemas, às vezes, precisam de ação. Por isso que esse texto especificamente refere àquela ocasião, certo? É preciso, mais uma vez eu digo, saber ler, certo? Ver as palavras nas entrelinhas. Muitas vezes não está nem nas entrelinhas, está claro, certo? Quem disser a este monte, aquele monte está lá. E Jesus estava falando, como diz o versículo 22, para os discípulos ali. E usou aquele monte, disse a este monte. Então ele estava passando um ensinamento sobre a fé. Ok? E é claro que não é da intenção de Deus que ninguém fique por aí orando para que o monte se erga do solo e saia voando até o oceano. Mas é um ensinamento de fé para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida espiritual, certo? A cada dia. E nem sempre vai se referir a montanhas de problemas, que algumas montanhas de problemas esses, muitas vezes que nós procuramos e que precisam ser resolvidos com a ação, não apenas com ato de fé, certo? Valeu, muito obrigado, Deus abençoe, bye bye, tchau, tchau, nos vemos por aí, tchau.